Queridos, nesses domingos do mês de janeiro, nós estamos de folga do departamento infantil e do culto infantil à noite. Os nossos queridos professores e professores da escola dominical precisam também descansar e por isso nós estamos adotando esse método de, mesmo trazendo as nossas crianças e pedindo a compreensão de todos, porque onde há crianças há muita energia concentrada, mas todos nós já tivemos crianças ou já fomos crianças e sabemos que é preciso um pouquinho de paciência. Mas também você, papai e mamãe, por favor, tenha o seu filhinho aí perto de você, para que você possa também participar do culto juntamente com ele. Querido, há muito tempo, uma certa inquietação pastoral, vamos colocar assim, existe no meu coração. Uma pergunta que eu me faço, e a pergunta que eu me faço é: por que há pessoas que já estão há tanto tempo envolvidas na igreja e claramente não crescem espiritualmente na proporção do tempo e da oportunidade de crescimento que já tiveram? E ao mesmo tempo, por que há pessoas que com bem menos tempo têm crescido espiritualmente muito mais a olhos vistos e os frutos desse crescimento são visíveis, apesar de terem menos tempo de vida cristã do que as primeiras? Por que há pessoas que têm sempre a mesma dúvida, caem sempre nos mesmos pecados, como se fosse um roteiro pré-definido? Por que algumas estão tomando sempre as piores decisões e aparentemente nunca aprendem, nem mesmo com os próprios erros espirituais? E ao contrário destas, por que há pessoas que basta um toque, uma exortação, um conselho, uma única vez, e aquilo encaixa, é absolvido, é internalizado de tal maneira que essa pessoa imediatamente vira a chave e cresce, abandonando aquele comportamento, aquele pecado, crescendo espiritualmente e se tornando mais maduro? O que explica isso, a diferença de um para o outro? A resposta mais simples seria: uns são crentes e outros não são. Uns, porque estão vivos, estão crescendo espiritualmente, porque é natural que qualquer ser vivo cresça. Uma planta cresce, um animal cresce, e também alguém espiritualmente cresce se estiver vivo. Mas é possível que alguns, mesmo estando convivendo no ambiente religioso, ainda não foram vivificados espiritualmente. E, portanto, não há de se esperar que um cadáver espiritual, alguém morto em seus delitos e pecados, que é a expressão que Paulo usa escrevendo aos Efésios, cresça e se desenvolva, porque não vivo, porque nem vivo está. Mas será que é só isso? Talvez haja algo mais. É porque algumas pessoas dessas que eu descrevi como aquelas que parecem que, como aquela fruta está podre na árvore, mas não amadurece, cai podre, mas não amadurece. Essas pessoas aparentemente confessam com sinceridade que são crentes em Cristo. E ainda que o crescimento delas não seja esse crescimento visível, mas aos pouquinhos elas crescem, elas dão fruto, elas são crentes sinceras, mas não com aquele esplendor do crescimento que talvez elas poderiam ter. Parecem essas outras últimas como pessoas que são nanicas espirituais. Eu espero que você entenda, não há nenhuma pretensão minha em fazer essa afirmativa, porque quando eu penso nos meus 42 anos de vida cristã, é uma vida inteira conhecendo o Senhor, desde que eu completei 15 anos de idade, eu também olho para mim e digo assim: mas como é que eu ainda preciso crescer tanto espiritualmente nesta e nesta e nesta área? E por que eu, apesar de saber das coisas, não consigo colocá-las em prática? Por que daqui não desce para cá e daqui não desce para o que eu faço, para o que eu falo,
para as decisões que eu tomo. Esse raquitismo espiritual que afeta a mim e que eventualmente afeta a você também, talvez seja explicado por um processo que eu vou chamar aqui de o caminho do amadurecimento espiritual. E que nas noites de janeiro desse ano, a começar de hoje e até o último domingo desse mês, eu vou estar ministrando 4 mensagens sobre esse tema, o caminho do amadurecimento espiritual. E que eu espero que você esteja em todas, mas hoje nós vamos lançar a base a partir da exposição de um texto da Escritura Sagrada, que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 5, verso 11, e que vai até o capítulo 6, verso 3. Abra sua Bíblia e talvez fique muito claro sobre como é que nós vamos começar esse caminho da maturidade espiritual. Como podemos amadurecer espiritualmente na dimensão, na profundidade que Deus deseja para nós. Eu tenho certeza absoluta que você não estaria aqui se você talvez não tivesse visto a postagem na internet que eu fiz, ou alguém não tivesse dito a você, ou simplesmente você não estivesse já despertado, inquietado por Deus, dizendo assim: eu preciso em 2024 crescer mais espiritualmente. Porque não é possível que seja mais do mesmo na minha vida espiritual. Crendo que você foi trazido por Deus com este desejo, com esta vontade no seu coração, eu espero que já agora, a partir da leitura da palavra, Deus fale ao seu coração e você comece neste caminho da verdadeira espiritualidade, do amadurecimento espiritual. Vamos ler a palavra de Deus e provavelmente assim ficará mais claro para você. Hebreus 5, verso 11 até o capítulo 6, verso 3. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porque vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando já devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é uma criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. Isso nós faremos, se Deus permitir. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante e peça a Deus que abra o seu entendimento, assim como o meu, para que possamos ouvir a palavra do Senhor juntos. Oremos assim. Peça a Deus necessariamente por você, para que você possa conhecer um pouco mais de Deus nessa noite, pela exposição da palavra do Senhor. Ó Deus amado e querido Pai, nós te adoramos e te bendizemos pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença, de podermos te adorar e crescer espiritualmente, de te oferecer culto e de ouvir a Tua voz. Nenhum de nós merece estar aqui, quer sejamos maduros ou imaturos na fé, quer tenhamos muito tempo ou pouco tempo na caminhada contigo. Nós estamos aqui porque o Senhor nos colocou nesse caminho.
nos resgatou do império das trevas, nos colocou no reino do Filho do teu amor. Porque o teu Espírito nos convenceu de que, pecadores como nós somos, só tínhamos em ti, o nosso Redentor, a solução. E nós cremos e confiamos nisso, por isso somos teus. E na hora em que nós lemos a tua palavra, que é inspirada pelo teu Espírito e que é suficiente para já nos ensinar, nós já podemos crer que o Senhor nos trouxe aqui com um propósito de nos fazer amadurecer espiritualmente. Na hora da exposição, nós te pedimos, por misericórdia, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra o meu entendimento e daqueles que estão ouvindo as palavras que o Senhor puser na minha boca, de tal maneira, Pai, que todos sejam edificados espiritualmente e cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, pois é assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, essa carta chamada Carta aos Hebreus foi escrita por um autor desconhecido, alguns dizem que foi por Paulo, outros por Apolo e até mesmo alguns dizem por Timóteo ou Barnabé, com um propósito muito definido. Ela tem esse título, aos Hebreus, porque se refere aos judeus que se tornaram cristãos. Alguns deles tinham sido desde criança acostumados a toda a pompa e circunstância dos sacrifícios, das ofertas e das cerimônias do templo em Jerusalém. Cheia de simbolismos, cheia de cores, cheia de significados. Para eles, talvez, a fé cristã simples de algumas poucas pessoas reunidas numa casa, cantando louvores a Deus, ouvindo a palavra e tendo uma comunhão simples entre eles, parecia uma espécie de retrocesso, uma queda de patamar. Acostumados com aquele culto pomposo do templo, alguns deles começaram a pensar em abandonar a fé cristã e a considerar que talvez tinham entrado numa decisão que não fora a melhor, de abandonar a fé dos seus pais, o judaísmo que eles tinham crido e se tornarem cristãos. É nesse sentido que o autor começa a sua carta, demonstrando que Deus sim, outrora falou aos nossos pais pelos profetas e de muitas maneiras, mas hoje, e ele dizia hoje naquela época e hoje, ainda hoje, Deus fala por meio de Jesus Cristo, a revelação perfeita de Deus. E ao longo de toda essa carta, ele demonstra que Jesus Cristo é a revelação perfeita, completa e final de Deus. Por exemplo, ele é superior aos anjos, inclusive aqueles anjos que apareceram a Abraão e aos patriarcas, como mensageiros de Deus. Depois ele desenvolve o argumento de que Jesus também é superior até mesmo a Moisés, o grande líder da nação da antiga aliança. Como mediador, ele era absolutamente superior, porque enquanto Moisés era um servo, ele era o próprio filho na casa do Senhor. E de alguma maneira, enquanto Moisés apontava para um cordeiro que haveria de ser morto, ele era o cordeiro que havia morrido. E ele demonstra então que Moisés era inferior ao próprio Jesus. Depois ele demonstra que, como sacerdote, Jesus também é superior ao sumo sacerdote Arão e a todos os sacerdotes levitas, porque enquanto aqueles sacerdotes precisavam purificar a si mesmos antes de oferecer um sacrifício pelo pecado dos outros, Jesus, sendo puro, perfeito e santo, como o próprio Deus, não precisou oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e podia oferecer o sacrifício perfeito, porque ele era o sumo sacerdote perfeito. E por aí vai, ele vai colocando um argumento sobre outro, até que chega um momento no capítulo 5, que ele começa a explicar que Jesus, como sumo sacerdote, a autoridade maior que levava o povo a Deus, aquele que era o intermediário da nossa confissão de fé e da nossa confissão diante de Deus, é superior a tudo e a todos, e ofereceu um sacrifício superior a todos os outros e definitivo, uma vez por todas. Para nós que somos não de origem judaica, ou a grande maioria de nós, que estivéssemos lendo essa carta, talvez não precisássemos de, sendo judeus, muitas explicações. Talvez você agora merecesse que eu parasse um pouco o sermão e explicasse o que é sumo sacerdote.
O que são os levitas? Qual é a importância de Moisés? Porque você é gentil, assim como eu. Mas, surpreendentemente, parece que quando o escritor vai escrevendo aqui para os seus leitores judeus, mesmo com a pressuposição de que, sendo judeus, eles entenderiam, parece que ele é frustrado na sua expectativa. No verso 11, há uma clara decepção no tom do que ele escreve. Ele diz, olha, a esse respeito, referindo-se a tudo aquilo que ele havia escrito, nós ainda temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Ou seja, ele admitia que havia profundidade ainda para buscar. Porém, isso não tem sido possível, porque vós vos tendes tornado tardios em ouvir. Há um tom de decepção, mesmo sendo judeus, parecia que eles não entendiam, não compreendiam, não pegavam o sentido profundo que aquilo que estava sendo escrito precisava ser compreendido. Ele admitia que era necessário, sim, uma explicação mais profunda e alongada sobre essa doutrina, que ele concorda que são coisas difíceis de explicar, mas o problema que ele aponta é que não estava na dificuldade da doutrina, mas na dificuldade deles compreenderem. Eles eram tardios de ouvir. E, diferentemente do que você pode imaginar, essa expressão tardios de ouvir não significa que eles tinham demorado em ouvir a verdade de Deus depois de tantos anos de vida, ou que eles tinham tido poucas oportunidades de ouvir a verdade de Deus. O sentido dessa frase, dessa expressão, tardios em ouvir, no grego que foi escrito o livro de Hebreus, é apenas uma palavra, a palavra notros, que significa alguém que é indolente, preguiçosão, acomodado, relaxado, folgado, negligente, omisso, irresponsável, preguiçoso espiritualmente. De modo que, se eu fosse fazer uma paráfrase, eu diria assim, que o escritor estava dizendo assim, olha, eu tenho muita coisa profunda, muita riqueza para ensinar para vocês, mas vocês são tão preguiçosos, tão desleixados, com pouco que vocês conhecem, que eu até me decepciono e desanimo de ir além daquilo que vocês podem compreender. Somente esse autor, e somente em 2 vezes, é usada essa expressão notros, que significa indolente espiritualmente. Como você pode perceber, à medida que eu for desenvolvendo o sermão, eles não eram pontualmente, como naquele dia que dá aquela preguiça espiritual, que não dá vontade de fazer as coisas espirituais, do mesmo jeito que não dá vontade de fazer outras coisas na vida. O sentido do termo é que eles tinham se tornado, a natureza deles tinha se transmutado, se transformado em alguém preguiçoso espiritual, em alguém que era relaxado. Era uma condição permanente naquela atitude de alguns daqueles cristãos chamados hebreus. Eles tinham talvez se acostumado a uma superficialidade da imaturidade espiritual. Sabiam o básico e não queriam saber mais. Bastava aquilo. Eram pragmáticos no sentido de que só me diga o suficiente, não puxe demais por mim. Era mais ou menos a atitude deles. A questão então é não apenas que aquela imaturidade espiritual deles estava clara, que isso era decorrente de um estado de letargia, de indolência espiritual, mas a questão agora é perguntar: e o que se faz com alguém que está nessa situação? O que se faz? Talvez haja pessoas aqui que se perguntem inclusive isso: pastor, eu até começo bem o ano, eu decido ler a Bíblia toda, aí no primeiro dia eu leio Gênesis de 1 a 3, eu estou de folga, é o primeiro dia do ano, é feriado, eu consigo. Aí no segundo dia, quando vem de 4 a 6, aí eu já deixo um pedaço para o terceiro.
Aí quando chega no terceiro dia, eu digo, rapaz, já estou acumulando aqui trabalho, e aí eu faço um esforço, se pegar um final de semana, o que não foi o caso desse ano, eu consigo dar uma adiantada, e eu vou aos troncos e barrancos, tentando, pela primeira vez na minha vida, enfim, ler a Bíblia toda em um ano. Mas quando chega lá pelo meio de Levítico, de Êxodo, com aquelas genealogias, o livro de Números, eu desisto, digo assim, isso não é para mim, isso é coisa do pastor, e desisto. Ou então, talvez alguém aqui pense assim, não, hoje eu decidi, sendo esse o primeiro domingo do ano, que eu viria para a igreja, e que eu viria todos os domingos, mas talvez lá pelo meio de março, abril ou maio, você começa a perder um, perder outro, e daqui a pouco você se acostuma a, vamos fazer uma média, 1 ou 2 cultos por mês, está bom demais. Ou então na primeira semana, que é a semana de oração, que todas as manhãs nós estamos aqui, você está no maior gás e diz assim, eu vou estar na semana de oração, e esteve. Mas se de repente der na minha cabeça dizer assim, irmãos, vamos continuar amanhã, talvez você diga assim, mas amanhã também, pastor? Como se por acaso o dia de amanhã fosse diferente daquele dia primeiro ou segundo que começou a semana de oração. Talvez você se inquiete também com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, que parece ter fastio espiritual. Regularmente vem para a igreja até, mas não é aquela pessoa de buscar, de querer, de incentivar, de levantar a moral de todos e dizer assim, vamos ser crentes, vamos buscar o Senhor, vamos crescer espiritualmente. É como um bode carregado para dentro d'água, que alguém precisa puxar para espiritualmente essa pessoa crescer. Será que eu estou descrevendo você? Será que eu estou descrevendo alguém com quem você convive? Será que eu posso dizer a seu respeito, com muito carinho, mas com muita firmeza, que você é um notros, um indolente, um preguiçoso espiritual, e por isso você não amadurece? Bom, antes que você fique escondido, ou melhor, ofendido, deixa eu lhe dizer, é possível que você seja exatamente isso. Deixa eu lhe dizer uma máxima da verdade espiritual, tudo aquilo que é fácil fazer, é mais fácil não fazer. Existe uma inércia espiritual natural do ser humano. Nós não nos sentimos empolgados pelas coisas de Deus, nós precisamos ser empolgados pelas coisas de Deus. Mas quando essa empolgação é externa, ela é intensa e rápida. De alguma maneira ela precisa descer aos níveis mais profundos da alma, para que ela seja uma motivação contínua, constante, crescente, que lhe sustente o ânimo para querer mais de Deus. Então a pergunta é, qual seria o caminho dessa maturidade cristã? Eu gostaria de apontar 2 passos que você vai precisar dar para o resto da sua vida e que representam a caminhada que você precisa ter nesse caminho para a maturidade espiritual. Não adianta pular em um ou no outro. Você vai ter que dar esses passos o restante da sua vida, se você quiser crescer. Assim como você precisa dar passos de uma perna e de outra na caminhada normal da vida. O primeiro passo que você precisa dar, e que está aqui a partir do verso 12, você precisa fazer continuamente um inventário, um balancete, uma avaliação da sua própria condição espiritual e confrontar a realidade do que você vive com o ideal do que você deveria viver. Esses relógios modernos, esses smartwatches, esses relógios espertos, eles têm algumas funções que você pode acionar e saber exatamente agora quais são os seus batimentos cardíacos, qual é a sua pressão arterial, qual é a sua oxigenação no sangue. Eles conseguem fazer até mesmo eletrocardiogramas para ver aquilo que está acontecendo na sua frequência cardíaca. É mais ou menos isso, como se você colocasse um relógio moderno na sua alma
e que continuamente fosse lhe dando sinais: está faltando isso, está muito acelerado, está muito lento, está faltando aquilo. E você vai ter que se acostumar, se você quiser crescer espiritualmente, se você quiser amadurecer espiritualmente, a fazer isso não a cada domingo, quando você vem à igreja. Você vai precisar fazer isso continuamente, como um atleta de alto desempenho, porque eu estou pressupondo que você quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor, a não ser que você queira continuar como um notros, um indolente espiritual, um macunaíma, um sujeito que se acostuma com o mínimo, minimorum, aquele que, tendo um pouquinho de comida espiritual, assistindo um culto que de vez em quando aviva a sua fé, e participando de um louvor de vez em quando, está bem demais. Se não é isso que você quer, o primeiro passo que você precisa dar é você fazer um inventário contínuo. Isso está descrito no versículo 12. Veja o que é que o versículo 12 diz. Quando o autor tenta avaliar a condição espiritual daqueles seus ouvintes, ele diz assim: atendendo ao tempo decorrido. Essa expressão demonstra que, se fosse levado em conta o tempo que eles eram crentes, eles já deveriam ter condição, diz o texto, de terem se tornado mestres. Ou seja, alguém que conhece o suficiente para si, a ponto de poder ensinar a outros e, portanto, tem condições de colaborar para fazer a obra de Deus avançar e progredir. No entanto, quando o autor olhava a situação deles, a situação real, o status da coisa e o ideal pelo tempo que eles já eram cristãos, o autor chegava à seguinte conclusão: vocês já tinham tido tempo de se tornarem mestres, mas vocês continuam como sendo pessoas que precisam de novo, veja aí a expressão dupla, novamente e depois de novo, serem ensinados acerca das mesmas coisas. Dois advérbios ele usa, novamente e de novo. Ele diz que vós tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo, e que essa ênfase que ele dá é uma ênfase de dar novas oportunidades de aprender, porque as antigas oportunidades tinham sido desperdiçadas. Primeira avaliação que você precisa fazer é: o que é que a essa altura eu já deveria saber de Deus, levando em conta o tempo que eu conheço Ele? O que é que a essa altura eu já deveria ter mudado na minha vida, no meu comportamento, nas minhas palavras, considerando o tempo que eu já tenho ouvido acerca dele? Que coisas ao longo de tanto tempo eu não mudei? E sinceramente, por mais doído que seja, por mais vergonhoso e constrangedor que seja, você precisa olhar-se nesse espelho e dizer assim: é isso mesmo que eu hoje sou, não o que eu deveria ser. Todo inventário é doloroso, toda autoavaliação é constrangedora. Toda vez que você sobe na balança, o resultado que você vê não é o que você deseja. Toda vez que você se olha no espelho, você vê mais um defeito. E todas as vezes que você para refletir o que você já poderia ser espiritualmente e o que você é, não é diferente. Vai ser constrangedor. Mas Deus não permite que você fuja da realidade, porque a fuga da realidade é o que prende as pessoas na indolência espiritual. Quando elas se comparam, não por cima, mas por baixo. Eu sou assim, mas tem gente muito pior na igreja. É só lembrar de fulaninho, ciclaninho e beltraninho. E ao se comparar para baixo, você perde a realidade do que Deus quer para você, o alvo que Deus quer para você. Observe que quando alguém faz isso, como o texto diz que a pessoa deveria fazer, existe um efeito retardante que conduz a uma falta de maturidade. A gente chama de retrabalho quando alguém precisa fazer a mesma coisa porque da primeira vez não foi feito direito. Aqui existe um retrabalho, mas um retrabalho não porque o ensino não foi eficaz, mas porque o aprendente, o discípulo, foi negligente com a lição que precisava ter aprendido.
E o que acontece basicamente é que a pessoa que poderia estar ensinando a outros, inclusive com a ajuda daquele que já deveria ter aprendido, precisa continuar ensinando a mesma coisa às mesmas pessoas e fazendo um retrabalho. A obra de Deus não cresce, a pessoa não amadurece e os frutos não aparecem. É como se de dia você jogasse a semente, à noite alguém arrancasse a semente e você precisasse colocar a semente no outro dia, e isso continuamente. Pior ainda, esse cristão que já teria tempo de ter se tornado mestre, poderia ele mesmo estar ensinando justamente aquelas muitas coisas difíceis de explicar. Entretanto, o que acontece? Ele ainda continua precisando do ABC. O ABC é o que está no verso 12. Ele chama de princípios elementares da revelação de Deus, ou dos oráculos de Deus. Esse aluno nunca se torna mestre. É como uma construção que o fundamento é colocado e retirado, o alicerce é colocado e retirado. Não dá para levantar paredes e colocar o teto numa construção cujo fundamento é sempre removido. A decepção desse autor era que, ao olhar aqueles homens, eles deveriam dizer assim: isso já é coisa do passado, já foi ensinado, vocês já aprenderam. Foi da série do ano passado, vocês passaram de ano, precisam aprender coisas novas. Não dá para ficar fazendo revisão de conteúdo antigo. Essa expressão que ele usa aqui, os princípios elementares dos oráculos de Deus, é semelhante àquela que está no capítulo 6, verso 1, que nós já lemos, quando ele fala de os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ou seja, é o ABC da revelação de Deus. O que é Jesus, ou quem é Jesus, qual é a sua obra, coisas que ele detalha dizendo assim: arrependimento de obras mortas, veja aí no texto, da fé em Deus, o ensino de batismos, se é com muita água, se é com pouca água, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos, já aconteceu, se não aconteceu, como é que vai acontecer, o juízo eterno, o que vai acontecer no fim do mundo. São coisas que esse autor já tinha ensinado. E esses homens e mulheres, por serem indolentes espiritualmente, eles estavam precisando ser ensinados de novo, mas não porque o ensino não tinha sido bem feito, mas porque a disposição de aprender e o compromisso de aprender dessas pessoas era raso, era superficial, era indolente, era preguiçoso, era omisso, era negligente. Nem o melhor professor ensina a um aluno que não quer aprender. E essa era a constatação. Então, nesse ponto, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, usa uma imagem. Você sabe aquela coisa, você está explicando uma coisa para o seu filho, e ele está tendo dificuldade de receber, de aceitar, e você explica de um jeito, e ele empanca, e você explica de um outro, ele empanca, e você explica de outra forma, e ele empanca, você começa a desconfiar que o problema não é que ele não está entendendo, é que ele não quer entender. E aí você joga o mais básico possível. Foi o que esse autor fez. Ele jogou o mais básico possível. Ele disse: me diga uma coisa, vocês conhecem leite? Todo mundo aqui conhece leite? Eu imagino o pessoal lá na congregação que ele estava pregando disse: conheço, claro, leite eu conheço. Pois bem, quem é que toma leite? Criança. Pois bem, vocês são crianças. Eu queria dar comida sólida para vocês, mas vocês não têm condição de processar comida sólida. Então vocês vão se tornar sempre crianças. Porque, diga-se de passagem, inclusive a dentição de vocês precisa ter o confronto da comida sólida para os dentes se firmarem na boca. E quanto mais comer, mais firme é a dentadura. Se você não comer, você fica comendo leite e você nunca vai deixar de ser criança. É exatamente isso quando ele usa essa imagem, dizendo assim: assim vos tornastes como necessitados de leite. Irmãos, há uma época que a gente precisa de leite. O que era surpreendente era que aquelas pessoas, dado o tempo que elas caminhavam com Deus, ainda estivessem precisando de leite. É como se nós tivéssemos aqui pessoas adultas com mamadeiras, ao invés de comer uma bela de uma pizza daqui a pouco, quando o culto terminar. Seria estranho, não seria, você chegar na pizzaria que você vai, e de repente, ao invés da pizza, ter aquele estojo de mamadeiras e as pessoas estarem tomando mamadeira, leite?
como se aquilo fosse o alimento de pessoas adultas, pois é esse absurdo da imagem que o autor usa para dizer assim: alguém que é indolente espiritual, que não faz esse inventário, que não percebe que não está progredindo espiritualmente, é como uma criança que está dentro de um ciclo vicioso de tomar leite e nunca amadurecer, e porque nunca amadurece, não pode processar alimento sólido, continua precisando de tomar leite. Cada mãe que está aqui sabe que ainda que a amamentação seja importante, apesar disso, há um momento em que a criança precisa fazer uma transição para a comida pastosa, depois para a comida sólida, até que o leite não é mais necessário. Espiritualmente não faz muita diferença. Há um momento que é preciso fazer transição, mas eles não queriam fazer essa transição, porque eram indolentes espirituais, e mais do que isso, eles não tinham feito o verdadeiro inventário que deveriam fazer. É claro que o natural é que o leite seja para crianças, que não podem mastigar e não têm condição de processar comida sólida. Por isso que essa palavra aí, comida sólida, kitá, é literalmente comida que se mastiga, no grego que o autor usa. E por isso ele conclui no verso 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite se torna o quê? Inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Você consegue entender a analogia que ele faz? A analogia que ele faz é como uma criança que precisa de leite, para além da sua idade natural, continuará sendo criança, porque não tem condição de processar alimento sólido. Alguém que espiritualmente continua com o mesmo tipo de alimento há vários anos, como se fosse um leite espiritual, no ABC, ele vai para a escola dominical, as perguntas dele são as mesmas que ele fazia desde quando ele era solteiro, mas agora ele já é avô, e ele continua perguntando as mesmas coisas, com as mesmas dúvidas, com as mesmas inquietações. Essa pessoa está tomando leite há vários anos, e ela nunca vai conseguir processar alimento sólido, e, portanto, ela nunca vai deixar de ser criança espiritual. Quando você faz esse inventário, que é o primeiro passo que você precisa dar, e confronta essa realidade, e faz uma avaliação sincera, verdadeira, doída, mas verdadeira, autêntica, confrontando a sua condição espiritual com a condição espiritual que você já deveria ter pelo tempo que você tem, você dá a oportunidade de confrontado, dizer assim: eu não sou mais criança espiritualmente, eu preciso de coisa mais grossa, preciso de substância, eu preciso crescer espiritualmente. Então esse inventário destaca, salienta quem é cristão indolente, aqueles que continuavam aprendendo os mesmos princípios, que não tinham desenvolvido a capacidade de processar esse alimento sólido, e cuja maturidade obviamente não era a que deveria ser. E com isso, esses indolentes espirituais, essas crianças espirituais, obrigavam os mestres a ensinarem as mesmas coisas mais de uma vez para as mesmas pessoas. A pessoa nunca saía da educação infantil, e o professor ensinava a mesma coisa ano após ano, e essa pessoa não progredia na sua vida espiritual. Agora, o pior não é isso. Se você pensa que a preocupação do autor estava no déficit doutrinário, da pessoa não compreender intelectualmente, engana-se você. O problema não era esse, ele aponta o problema real. O problema maior, a maior preocupação estava no fato de que, porque essas pessoas não tinham aprendido o que já deveriam ter aprendido, elas poderiam ser descritas pela expressão que você vai ver agora, como aqueles que pela prática, veja aí o que diz, não tinham ainda as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Na vida prática, essas pessoas não sabiam como aplicar o que criam e o que sabiam para a vida prática. E então, quando elas tinham que tomar uma decisão, faço ou não faço, é certo ou não é, Deus se agrada ou não se agrada, dava um tilt, porque faltava o conhecimento e a ligação do conhecimento com a prática. E o que acontecia? Mestre, nesse caso, eu posso ou não posso fazer?
E aí vinha o mestre novamente dizer: olha, baseado no que eu já lhe ensinei ontem, antes de ontem, você não deve fazer isso. Ok, muito obrigado. E aí não fazia. Aí da próxima vez: mestre, eu posso ou não posso fazer isso? Olha, baseado naquilo que eu já falei 1, 2, 3, 15 vezes para você, você não deve fazer isso. Ah, que bom, obrigado. Mas essa pessoa nunca dizia assim: já sei, eu não devo fazer. Já sei, eu devo fazer. Já sei, isso é bom. Já sei, isso é mal. Por quê? Porque o déficit da compreensão da verdade de Deus provocava um déficit do discernimento. A palavra que é usada aqui é senso crítico. O que é o senso crítico? O que é uma pessoa adulta? Uma pessoa adulta, madura, é alguém que tem a capacidade de fazer o seu senso crítico definir para ele o que é certo e o que é errado. Uma pessoa que é desenvolvida do ponto de vista moral não é uma pessoa super inteligente, é simplesmente uma pessoa que tem o bom senso. A Bíblia chama de bom senso, para dizer assim: baseado no que eu creio, no que foi me ensinado, isso é certo e isso é errado. Até que uma pessoa possa fazer isso de si mesmo e por si mesmo, essa pessoa ainda é espiritualmente dependente de outra. E alguém que é espiritualmente dependente de alguém é uma criança na fé. Assim como uma criança que é dependente de outro, fisicamente, biologicamente, nutricionalmente, em todos os aspectos da vida comum. Esse era o pior efeito, porque não conhecia e não se dedicava a conhecer, precisava ser reensinado. Porque precisava ser reensinado, nunca crescia e nunca se tornava mestre, sempre era alguém que precisava ser ensinado. E porque nunca se tornava mestre, não tinha senso crítico para definir as coisas na prática. E ficava sempre dependente de alguém dizendo: faça isso ou faça aquilo. Agora para um pouquinho. Você consegue compreender que a grande maioria hoje dos cristãos é assim? E por isso eles são tão facilmente manipulados por lideranças inescrupulosas, que colocam sobre eles ensinos equivocados da Escritura Sagrada e os obrigam a tomar decisões que não têm nenhuma base bíblica, mas que eles têm certeza de que é Deus que está mandando, porque alguém disse que eles deveriam fazer. Vocês conseguem compreender que massa ignorante de pessoas é a melhor forma de uma liderança inescrupulosa, maliciosa, maligna, exercer domínio sobre o povo? E é isso que muitas vezes acontece hoje. Que quando uma igreja ou um ministério resolve ensinar você a pensar e crescer espiritualmente, isso não é um tiro no pé, mas é uma obrigação de quem está dizendo para você: pense com a sua própria cabeça diante daquilo que você já sabe e exerça o seu senso crítico, para que você não seja uma criança espiritualmente, mas seja alguém maduro espiritualmente. Alguém já disse que a fé cristã tem se espalhado no Brasil e tem quilômetros de comprimento e pouco mais de 2 milímetros de profundidade. E por isso você encontra tantos que são crentes, fazendo coisas absurdamente antibíblicas, mas achando que estão acertados, porque alguém disse para eles que aquilo era certo, mas eles nunca tiveram o senso crítico de dizer: e onde está isso na Bíblia? E como é que isso combina com o que está escrito na Bíblia? E como é que isso se baseia na Bíblia? Porque alguém disse para eles: fica quieto, filho, eu vou lhe dar uma madeira espiritual e você vai mamar até envelhecer na fé. E alguém que mama até envelhecer na fé fica podre, mas não amadurece. Nesse inventário, portanto, avaliativo do seu estado espiritual, a ponta final desse processo, da indolência, do raquitismo, da imaturidade espiritual, não era apenas falta de conhecimento doutrinário, mas a incapacidade justamente de discernir, de aplicar na prática: faço ou não faço, devo ou não devo, é certo, é lícito, é recomendável, é prudente, é o que Deus agrada-se ou não, no dia a dia. Isso é fundamental, porque a sua vida não é vivida dentro de uma igreja, sua vida é vivida a partir dos outros dias, em situações em que você não vai ter um pastor a tiracolo para dizer a você: isso é de Deus e não é. É você, a Bíblia e a Escritura e o Espírito Santo dizendo para você. E se você não exercita isso,
Se você toda hora chega nessa academia espiritual e diz assim, qual é a série mesmo? E você nunca decora qual é a série, qual é a sequência, qual é a forma fácil, correta, saudável de fazer o exercício, você fica dependente do personal trainer. Mas chega um ponto que você tem que dizer assim, eu consigo fazer por mim mesmo. E aquele personal trainer, ele pode me levar para um outro patamar. Mas no patamar que eu já estou, eu já dou conta. Isso é maturidade. A diferença de uma criança para um adolescente, para um adulto, é simples. A criança não cuida nem dela, nem de ninguém. Alguém precisa cuidar dela. O adolescente mal cuida dele e pensa que consegue cuidar, mas precisa ser cuidado ainda pelos pais. E o adulto cuida dele e cuida de outro. E se alguém não cuida de si e não cuida do outro, por maior que seja a sua idade, não pode ser chamado de adulto. Espiritualmente, você é maduro espiritualmente quando você tem para si e sobra para dar para os outros. Hoje pela manhã eu falava sobre o investimento na vida dos filhos. E eu enfatizei, pai e mãe, se você não tiver para si, o seu filho não vai ser criado no caminho do Senhor. Porque não é só trazendo para a igreja que ele cresce espiritualmente, é você investindo o que você tem naquilo que ele precisa. A mesma coisa com você espiritualmente. Então o primeiro passo, querido, é o passo do inventário. Mas qual é o segundo passo? O segundo passo, querido, é o passo de, uma vez havendo essa confrontação espiritual, você mirar, focar em qual é o modelo perfeito que você deve atingir. Se a primeira atitude do caminho da maturidade espiritual é fazer um inventário e uma confrontação da própria condição espiritual, a segunda atitude, o segundo passo, é dizer assim, eu vou ser transformado para parecer com aquilo lá, com aquele lá. E a grande pergunta é, quem é esse modelo? Veja aqui novamente a frase, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Existe um perfeito, existe um modelo. Quem é esse modelo? Quem é esse perfeito? O que é que eu tenho que fazer para me deixar levar? Qual é o meu alvo? Eu quero que você preste bem atenção. Preste bem atenção nas formas verbais e nos tempos verbais dessa frase. Diz assim, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ou seja, isso se refere ao passado. Isso já deve ter acontecido. Em algum momento da vida da pessoa, a pessoa já pôs de parte, já passou de ano nos princípios elementares da doutrina de Cristo. Mas há outra exortação na frase seguinte, que é para o presente, com reflexo no futuro. Deixemo-nos levar para aquilo que é perfeito, ou para aquele que é perfeito. E devemos fazer isso numa decisão consistente, de não lançar de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino do batismo, das imposições de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, porque isso era o ABC, que eu já deveria saber, dado o tempo decorrido. Então ele está falando assim, deixe para trás. Mais uma vez deixando para trás e virando-se para o outro lado, a quem você vai mirar? Quem é o alvo? Quem é esse perfeito? Recentemente, mais uma vez, aconteceu a edição da corrida de São Silvestre, no último dia do ano, na cidade de São Paulo. Na década de 60, um homem, um corredor tcheco, chamado Emil Zatopek, corredor de largas distâncias e longas distâncias, que havia conquistado na cidade de Helsinki, na Finlândia, em 1952, o único que até agora conseguiu ganhar a corrida de 5, 10 mil metros e a maratona, foi convidado para participar dessa corrida de São Silvestre, que é uma corrida menor, um tamanho menor. E ele ganhou com larga margem. E na entrevista que ele deu, perguntaram para ele qual era o método de treinamento
que o fazia sair lá atrás e terminar lá na frente. E eu guardei até hoje a resposta daquele homem, porque me chamou a atenção desde que eu conheci essa história. Quando ele foi perguntado sobre a sua estratégia de ficar no pelotão do meio dos atletas e ir progressivamente passando um por um até assumir a liderança. Olha o que ele respondeu. Eu imagino nas costas do corredor que está mais próximo de mim, um grande alvo nas suas costas. E eu vou forçando o meu passo até atingir aquele alvo. E vejo o alvo passar. E quando aquele alvo passa, eu olho para as próximas costas do próximo corredor. E lá está o alvo. E eu acelero o passo. E quando eu atinjo aquele alvo que passa para trás de mim, eu olho para as próximas costas do próximo corredor. E lá está o alvo. E eu faço isso continuamente, até que eu seja o alvo. Eu nunca vi uma descrição mais perfeita da caminhada cristã. Pare um pouquinho e pense comigo. Quem é o seu próximo alvo? Olhe de lado, pessoas que você conhece de muito tempo na fé, que você admira porque conhece o conhecimento da Bíblia que essa pessoa tem, a postura dela, o alvo que está nas costas dela, e você diz assim, eu quero ser igual a essa pessoa. Gente, como eu me surpreendo quando eu vejo o presbítero tal, o diácono tal, o irmão tal, a irmã tal, que eu conheço já há algum tempo, e eu vejo seriedade com Deus. Essa mulher é uma mulher de oração, esse homem é um homem íntegro, o alvo está na costa dele, nas costas dele. Quem é essa pessoa? Porque é nela, diz o texto, que a princípio você tem que mirar. Nós não somos uma igreja ou uma comunidade de fé por acaso. Nós somos uma comunidade de fé porque aprendemos uns com os outros. Porque quem sabe mais ensina a quem sabe menos. Quem tem mais maturidade inspira a quem está começando na fé. Relacionamentos não é apenas para a gente ter um ambiente agradável. É para a gente amar um ao outro, exortar um ao outro, servir um ao outro, aprender um ao outro. Por isso que Deus faz uma igreja. Porque na comunidade da fé nós temos exemplos, modelos. A Bíblia chama de tipos. Tipos são aqueles pequenos nomes galvanizados em metal, que umedecidos em tinta e apegoados a um papel deixam a marca nos outros. Existem pessoas aqui que deixam a marca nos outros, mas é preciso que você olhe para eles como um alvo. Que você mire nas costas dele dizendo assim, eu quero ser igual. E vai chegar um momento em que, surpreendentemente, aos pouquinhos você se tornou tão quanto, tão profundo quanto, tão espiritual quanto, tão comprometido quanto, tão homem de oração quanto, tão íntegro quanto. E quando isso acontecer, você vai ver alguém mais ainda, e você vai desejar até que vai chegar um ponto em que não você, mas o perfeito, que nenhum de nós é, que só Jesus Cristo é, será o seu alvo. Sabe por quê? Porque depois de fazer o inventário, o próximo passo é querer ser semelhante a Cristo, nada mais, nada menos do que isso. Onde está isso na Bíblia? Bom, está aqui na Bíblia, olha só, ele diz assim, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14, Paulo diz assim, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele exorta, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. E qual é o alvo? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7,
Paulo diz que Cristo em nós é a esperança da glória, e diz assim: assim como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, Colossenses 2, 6 e 7, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. E o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim, que Jesus é o autor e consumador da fé, e que devemos correr a carreira que Ele nos propôs, tirando de nós todo o peso e todo o pecado, e seguindo firmemente para Ele, que é o autor e consumador da fé. Está nas costas dele o alvo, que Emil Zatopek dizia que estava nos seus competidores. Compreende então? Por um lado você faz o inventário e diz: eu ainda estou longe. Por outro lado você diz assim: mas eu tenho um alvo. Eu não posso ficar olhando para trás, eu quero crescer. Eu quero saber em 2024 mais do que eu sabia em 2023. Eu quero orar em 2024 mais do que eu orava em 2023. Eu quero ser mais constante nos meios de graça em 2024 que eu era em 2023. Eu quero levar mais a sério. Eu não faço conta de frequência, mas eu tenho pessoas aqui que não conseguem completar 4 domingos no mês vindo para a igreja. Parece uma coisa. Quando está completando e que eu estou dizendo assim, que bom, a pessoa completou um mês vindo para a igreja todo domingo, a pessoa falta. Aí você diz assim: pastor, então significa o quê? Que se faltar você não está maduro na fé? Não, se faltar é como aquela falta do colégio. Aquela lição que você tinha que aprender, não vai aprender nunca mais, viu, querido? É simples assim. Porque aquilo que a gente experimenta uma vez na vida não se repete. Oportunidades na vida acontecem somente uma vez. Deus pode lhe dar uma chance depois de aprender outra lição equivalente, num outro contexto, mas aquela experiência que Deus tinha para você naquele domingo, você perdeu. Constância é condição para crescimento, porque crescimento não é espontâneo. Ninguém cresce simplesmente deitado, se cresce exercitando-se na prática da piedade, do conhecimento de Deus, da oração, da devoção a Deus, da frequência ao culto, na medida em que você vai ouvindo a palavra, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É o seu alvo. Eu estou chegando ao final da minha mensagem, lançando a base daquilo que eu quero ministrar nesses domingos, porque obviamente vai ser uma continuidade ao longo do mês de janeiro, dizendo para você o seguinte: quem lhe colocou nesse caminho não foi você. O caminho da maturidade espiritual só é possível ser trilhado por causa da obra graciosa de Cristo, que é o caminho, e você foi incluído nesse caminho. Mas isso não dispensa, meu querido irmão, uma contínua avaliação de quão imaturo você ainda é, à luz da verdade de Deus, e isso é saúde. Você não pode ser daqueles que dizem assim: eu não vou para o médico porque senão eu vou descobrir que estou doente. Porque além da ignorância crassa que essa frase já embute, você está perdendo a oportunidade de crescer. Você não pode dizer: não vou fazer o inventário porque eu vou descobrir que eu estou bem pior do que eu imaginava. E a ideia é essa mesmo, é que você descubra que você está bem pior do que você imaginava. Porque só quando você descobrir que está bem pior do que você imaginava, é que você vai buscar o segundo passo, que é depender da graça de Deus para você caminhar mais com o alvo em Cristo, não como Ele sendo um modelo apenas, mas como Ele sendo o capacitador da sua caminhada, aquele que lhe impulsiona, aquele que lhe empurra, aquele que lhe motiva, mesmo quando você está lutando contra a sua indolência espiritual. Fazer esse inventário deve nos levar a registrar o baixo progresso que tivemos e nos fazer completar a seguinte frase: com o tempo e as oportunidades de amadurecer espiritual que eu já tive, eu já deveria estar como? E como é que eu estou, infelizmente? E essa diferença do seu potencial para a sua realidade deve lhe conduzir a um arrependimento contínuo e diário, ao abandono dos pecados que lhe travam,
dos pensamentos que lhe sabotam, que lhe tiram a motivação, que tenazmente lhe assediam, e dos pecados que lhe retardam e atrapalham a caminhada. E ao fazer isso, deve lhe mover para o que é perfeito. Irmãos, nenhum cristão deveria ter uma ideia de que o alvo de ser igual, ou semelhante, melhor dizendo, a Cristo, é um alvo inalcançável. Pelo contrário, é esse alvo que Deus colocou para nós, de termos o caráter de Cristo, as atitudes de Cristo, os pensamentos de Cristo, o conhecimento que Cristo nos deu. Afinal de contas, nós somos cristãos, pequenos cristos. É para nos transformar naquilo que Cristo é, não como Redentor, mas como modelo de vida, que nos impulsiona, que habita em nós pelo seu Espírito e nos leva nessa caminhada. Talvez nesse momento do início de um ano seja o melhor momento para você tomar essa decisão. Eu sei que você fez outras resoluções, algumas que você já fez em anos passados, vamos combinar, não é? E que também furaram em anos passados. Mas eu gostaria de que você pensasse assim: nenhuma outra resolução é tão importante para 2024 do que você dizer assim: eu quero terminar no dia 31 de dezembro de 2024 espiritualmente mais maduro do que eu terminei 2023. Tome essa resolução, porque essa resolução pode transformar a sua vida em vitórias e sucesso e maturidade espiritual. Portanto, nesses próximos domingos nós vamos visitar outros textos que vão nos ensinar de maneira prática a como fazer isso, a como usar os meios diligentes, ou como usar diligentemente os meios de graça, melhor dizendo, para crescer. Qual é a série que você precisa fazer? Qual é a nutrição que você precisa ter? Quais são os objetivos e metas que você precisa estabelecer? E Deus fará isso, e você fará com Ele, confiado na graça dEle, porque Ele tem propósito de fazer isso. A decepção desse autor santo, sagrado, que não via progresso espiritual nesses irmãos hebreus, não era outra motivação que ele tinha para se sentir decepcionado do que a grande expectativa que ele tinha de aprofundar a vida espiritual daquelas pessoas. A decepção que ele tinha é porque ele tinha um objetivo muito grande, mas a ambição espiritual daquelas pessoas era muito pequena, a distância era muito grande. E ele dizia assim: como eu gostaria de estar aprofundando ainda mais o ensino para vocês, mas vocês preferem leite como criança. Não prefiramos mais leites como criança. Queiramos comida sólida, queiramos trilhar o caminho da maturidade espiritual em 2024. Deus tem esse propósito na sua vida, e você será muito abençoado se assumir esse propósito diante de Deus. Amém? Amém. Vamos orar juntos por isso. Curva a sua cabeça por um instante. Peça a Deus essa sua bênção. Seja sincero diante de Deus. Certamente em algum momento da mensagem, Deus possivelmente falou com você sobre determinadas coisas que precisam amadurecer e crescer na sua vida. Coloque-as diante de Deus. Coisas que você precisa vencer, que precisa mudar, que precisa decidir de maneira diferente. Você não fará por sua própria força. Certamente é a força de Deus que lhe capacitará, mas a resolução e a decisão precisa ser sua. Deixemo-nos levar para o que é perfeito. Senhor nosso Deus e Pai, ajuda-nos a nos deixar levar para o que é perfeito. Que não haja resistência da nossa parte quando o Teu Espírito nos impulsionar e nos der fome pela Tua presença, fome pela Tua palavra, desejo de crescer espiritualmente, de viver em outro patamar espiritual, não para o nosso orgulho nem vaidade,
mas para o cumprimento do teu propósito na nossa vida, que é nos tornar semelhantes ao teu Filho Jesus. Há pesos e pecados que seguramente têm nos ancorado, têm nos prendido em numa situação aquém daquilo que o Senhor quer para nós. Liberta-nos pela consciência, pela descoberta de que pesos são esses. Ajuda os teus filhos aqui a fazer esse inventário espiritual sério diante de ti, verdadeiro, franco, sincero, sem medo da realidade que esse inventário vai nos revelar, de como temos sido indolentes espiritualmente, e ao mesmo tempo não nos desencoraja com esta realidade, mas nos encoraja com o alvo que está posto em Cristo, para que Ele seja o nosso objetivo, de nos tornar semelhantes a Ele, forjados no nosso caráter, com as virtudes, com os comportamentos e as atitudes, semelhantes a dele, que é o nosso Redentor, porque foi Ele que nos colocou no caminho. Que Ele nos ajude no caminho, que Ele nos sustente no caminho, que Ele nos direcione no caminho, Senhor, e que isso Ele faça na vida de cada um dos teus filhos que está aqui, de maneira muito singular. O caminho de cada um de nós é ao mesmo tempo único e ao mesmo tempo diferente de todos os outros caminhos, porque Tu sabes as nossas dificuldades, a nossa história, Tu sabes os nossos pontos sombrios, os nossos pecados ocultos, os obstáculos que temos mais dificuldades de vencer, e Tu traças uma planilha espiritual separada para cada um de nós. Ajuda-nos a identificar isso, a levar isso a sério, Pai, nesse início de ano, antes que as muitas coisas que virão possam tomar a nossa agenda e entrarmos no automático de novo, lendo a Bíblia quando der, orando quando precisa, vindo à igreja quando tiver vontade, servindo quando de repente não tiver algo mais importante para fazer. Pelo contrário, ajuda-nos na disciplina do exercício dessas disciplinas espirituais, desses meios de graça, que certamente serão ensinados nos domingos seguintes. E que o primeiro compromisso seja esse, de estar aqui, Senhor, para ouvir o ensino completo, não apenas a introdução, não apenas o início, mas o ensino completo. Desperta-nos, ó Pai, para um ano de crescimento e de maturidade espiritual, porque a Tua promessa é que todas as outras demais coisas nos serão acrescentadas, se o nosso foco for buscar o Senhor, o Seu reino e a Sua justiça, for crescer espiritualmente. Faça isso, Pai, e nós Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém.